Seja bem-vindo ao segundo capítulo da nossa saga literária 2026. Se no primeiro episódio já mergulhamos nas listas de algumas das maiores universidades do país, hoje é a vez de explorar os livros pedidos pela Universidade do Rio Grande do Sul, pela Unicamp e pela UEPG. A cada novo vídeo, a gente vai descomplicando essas leituras obrigatórias para que você consiga absorver o essencial de cada obra, sem se perder em detalhes. Então se ajeita aí, porque a jornada continua e a cada passo você chega mais perto da aprovação. Começando pela UFRGS, Quincas Borba, de Machado de Assis, romance realista que explora a ambição, moralidade e a teoria do humanitismo. A narrativa analisa obsessões humanas, egoísmo e poder, com ironia e crítica social. Pontos importantes: observar a construção psicológica das personagens, ironias machadianas, críticas à sociedade brasileira e reflexões filosóficas sobre a natureza humana. O Demônio Familiar, de José de Alencar, romance que mistura paixão, misticismo e conflitos familiares. Pontos importantes: características do romantismo brasileiro, narrativa sentimental, papel das mulheres e conflitos sociais do século XIX. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, obra modernista inglesa que utiliza fluxo de consciência, explorando subjetividade e temporalidade. A narrativa trata de memória, identidade e sociedade urbana. Na prova, estilo experimental, introspecção psicológica, análise de tempo e espaço narrativo e temas de consciência individual. A Visão das Plantas, de Jaimília Pereira de Almeida, narrativa contemporânea que explora memória, ancestralidade e identidade, com reflexão sobre pertencimento. Pontos-chave: literatura contemporânea, construção de personagens marginalizados, memória e diáspora, e relevância social e cultural. Niquete, uma história de poligamia, de Paulina Chiziane, romance que aborda relações familiares, poligamia e desafios sociais em Moçambique, com crítica ao patriarcado. No vestibular, foque na análise de gênero, identidade cultural, crítica social e narrativa engajada. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, obra contemporânea que trata de racismo estrutural, relações familiares e memória histórica. Pontos importantes: literatura afro-brasileira, denúncia social, reflexões sobre identidade negra e linguagem acessível e engajada. Mas em que mundo tu vive? De José Faleiro, narrativa jovem que explora urbanidade, comportamento social e dilemas adolescentes. No vestibular, foque na linguagem coloquial, abordagem crítica da sociedade, reflexão sobre valores contemporâneos e identidade. A Terra dos Mil Povos, de Cacau Herá, uma obra de temática indígena, abordando cultura, ancestralidade e conexão com a natureza. Pontos-chave: valorização da cultura indígena, reflexão sobre ecologia e sociedade, narrativa educativa e engajada socialmente. Água Funda, de Ruth Guimarães, romance que mistura memória, cotidiano e tradição afro-brasileira. No vestibular, foque na literatura de tradição oral, identidade cultural, crítica social e representação de comunidades negras. Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas. Poemas contemporâneos que exploram gênero, feminismo, cotidiano e ironia. Pontos importantes: linguagem poética moderna, crítica social e de gênero, inovação formal e engajamento cultural. 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, clássico do realismo mágico, explorando história de família, memória e tempo cíclico. No vestibular, foque na análise de símbolos, realidade e fantasia, construção narrativa e crítica social e política da América Latina. Agora, a Popstar Unicamp, vamos para o livro de José Paulo Paes, Prosas Seguidas, de Odes Mínimas, coletânea poética que une lirismo e reflexão cotidiana, explorando sentimentos universais e pequenas observações da vida. Na prova, tenha atenção à linguagem poética, concisão, musicalidade, criatividade na expressão e interpretação de metáforas, simples, com profundidade filosófica. De Conceição Evaristo, Olhos d'Água, obra contemporânea afro-brasileira, que aborda racismo, gênero e memória coletiva. Pontos importantes: literatura engajada, construção de personagens marginalizados, resistência cultural e uso da narrativa para refletir desigualdades sociais e identidade afro-brasileira. De Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, ensaios que exploram filosofia indígena, sustentabilidade e crítica à sociedade moderna. No vestibular, foque na reflexão sobre ética ambiental.
preservação cultural, visão indígena de mundo e análise crítica do antropocentrismo. De Machado de Assis, Casa Velha, romance realista que trata de família, de decadência social e de conflitos de classe vividos no século XIX, na prova foque em crítica social. Ironia, construção psicológica de personagens e representação de conflitos familiares e morais. De Lima Barreto, o livro Vida e Morte de M. Rotaan Gonçaga de Sá, uma obra que retrata a desigualdade social, racismo e vida urbana no Rio de Janeiro. No vestibular, foque no destaque para a crítica social, narrativa realista, questões raciais e representação de tensões políticas e sociais. De Chimamanda Ngozi Adichie, No Seu Pescoço, coletânea de contos que aborda a imigração, gênero e identidade na Nigéria contemporânea. Pontos importantes: análise de diáspora africana, empoderamento feminino, crítica social e construção de narrativas de voz marginalizada. De Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, Contos Escolhidos. Contos urbanos e existenciais que exploram sexualidade, marginalidade e identidade. Na prova, narrativa introspectiva, crítica social, experimentação literária e construção de personagens complexos. De Cartola, Canções Escolhidas, coletânea de letras de samba que refletem cotidiano, amor e crítica social. Pontos-chave: literatura musical, análise de poesia popular, simbolismo e expressão cultural brasileira. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, obra clássica da literatura inglesa que mistura fantasia, lógica e nonsense. Para o vestibular, atenção à linguagem lúdica, estrutura narrativa inventiva, simbolismo e crítica social, linguística disfarçada em fantasia. A última, e não menos importante, o FGD, como textuais literárias. Dom Casmurro, de Machado de Assis, romance realista que explora ciúme, memória e subjetividade, com narrativa em primeira pessoa. Pontos importantes: ironia, ambiguidade, análise psicológica de personagens, crítica à sociedade brasileira do século XIX e técnica do narrador não confiável. O livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, narrativa autobiográfica e de reflexão social que aborda memória, família e desafios pessoais. Para o vestibular, foque no estilo intimista, linguagem coloquial, análise de conflitos individuais e sociais e temas de superação e identidade. Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Obra que trata de memória colonial, racismo e relações familiares. Pontos-chave: denúncia histórica, construção da identidade cultural, reflexão sobre legado colonial e abordagem autobiográfica. Contos amazônicos, de Inglês de Souza, contos que exploram a vida, cultura e desafios da região amazônica. Para o vestibular, regionalismo, crítica social, análise de costumes locais e representação da natureza e sociedade amazônica. Livro sobre Nada, de Manuel de Barros. Poemas que exploram simplicidade, imaginação e o mundo natural. Pontos importantes: experimentação linguística, valorização do cotidiano e da natureza, poesia minimalista e reflexão sobre linguagem e essência das coisas. Agora, vamos para textuais normativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. ONU. Documento histórico e normativo sobre direitos fundamentais. Para o vestibular, compreensão de direitos universais, igualdade, liberdade e cidadania. Artigos 5º e 6º, 35 e 205 ao 214 da Constituição Federal Brasileira, de 1988. Trechos fundamentais sobre direitos e garantias individuais, educação e cidadania. Ponto-chave: compreensão de direitos constitucionais e sua aplicação social. Lei nº 11.153 de 2005. Criação da UFGD. Norma legal que estabelece a fundação da universidade. Para o vestibular, atenção ao papel do direito na organização institucional e estrutura educacional. Artigos 1º ao 4º e 7º da Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. Legislação de proteção à mulher contra a violência doméstica. Pontos importantes: direitos da mulher, prevenção da violência e mecanismos legais de proteção. Agora com as obras teatrais. O Alto da Compadecida, do querido Ariano Suassuna. Peça que mistura comédia, religiosidade e crítica social, com personagens populares do Nordeste. Para o vestibular,
elementos do teatro popular, humor, crítica social e intertextualidade com cultura nordestina. Sangoma, Saúde das Mulheres Negras, de Cidinha da Silva, peça que aborda saúde, racismo e experiências femininas negras. Pontos-chave: representação cultural, crítica social e abordagem política e identitária. E por fim, as obras musicais ainda na UFGD, Chema Chumanda AQM, do MC Ararandá, música que aborda a identidade cultural, cotidiano urbano e resistência social. Para a prova, análise de letras como forma de literatura contemporânea, crítica social e expressão cultural e periférica. A música Secos e Molhados, da banda Secos e Molhados, obra musical e poética que mistura crítica social, identidade e performance artística. Pontos importantes: análise de letras como literatura, simbolismo e contestação social. Another Brick in the Wall, o clássico de Pink Floyd, música que critica sistema educacional e alienação social. Para o vestibular, interpretação de letras, engajamento político e reflexões sobre sociedade. Volver a los 17 de Mercedes Sosa com Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento. Canção sobre memória, passagem do tempo e experiência humana. Pontos-chave: poesia musical, simbolismo e reflexão filosófica e social. E assim, fechamos mais um episódio da nossa saga literária 2026. Hoje você ficou por dentro das leituras obrigatórias da Universidade do Rio Grande do Sul, da Unicamp e da UEPG. E no próximo vídeo, a gente continua expandindo esse universo literário que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga. E claro, comenta aqui qual universidade você quer ver analisada nos próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!